Olá pessoal, maratonando com o Diogo e sua grana. Que alegria ter vocês aqui até hoje, dia 31 de janeiro. É isso mesmo, capítulo 31 de Provérbios. Como eu aprendi, como a Bíblia tem a nos ensinar e como eu estou encorajado para continuar com vocês outras séries. Centenas de dezenas de pessoas estiveram conosco todos os dias na série de Provérbios e eu pude passar aquilo tudo que eu tenho aprendido, como eu ainda preciso aprender. E aqui no capítulo 31, o título começa assim: Defenda a justiça. Defender a justiça. Aqui as palavras do rei Lemuel, o importante conselho que sua mãe deu a ele. Então naquela época existiu o rei Lemuel, ele também foi responsável por escrever ao menos um capítulo de Provérbios, e isso a história nos diz. E aqui ele retratou, ele escreveu o que a mãe dele o aconselhou. E ela dizia a respeito, aconselhando ele em relação à mulher, em relação às mulheres, né? E aqui é um texto que direciona muito para a mulher de fato, mas tem muitos ensinamentos financeiros. Então acho que dá para todos nós, homens, também aprendermos. Começa dizendo assim, para vocês entenderem o contexto: Meu filho, o que você está pensando? Filho que gerei e dediquei a Deus, não esbanje seu vigor com caçadoras de fortuna, mulheres promíscuas que desgraçam os líderes. Não, eu quero um alerta para ele, tomar cuidado com quem ele andava e com quem que ele ia se deitar, com quem que ele ia se unir. Diz assim no 8 e 9, defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos, defenda a justiça, haja em favor do pobre e do necessitado. E aqui no 10, já é um retrato dessa boa mulher que é tão difícil de encontrar. Tão difícil que Provérbios 31:10 diz o seguinte: ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nelas em reservas e disso nunca se arrependerá. E olha que interessante alguns ensinamentos. O tanto que a Bíblia, ela dá valor, ela considera como um valor a pessoa, que no contexto é a mulher, mas a pessoa que é prudente, que faz orçamento, que compara preço. Olha que interessante. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza o seu dia. Aqui, levantar antes do amanhecer está dizendo respeito muito à honra ao marido, mas também muito à preguiça, né? A preguiça que é condenada aqui por Provérbios nos retrata muito aqui de novo. E organiza o seu dia, não vai deixando as coisas, a vida nos levar, né, nesse sentido péssimo que é. Aqui é o contrário, ela se organiza. Ela examina um campo e o compra depois. E com o dinheiro que ela poupou, ela planta uma horta. Olha, mais ensinamentos de grana. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Vestir-se, né? Difícil falar essa palavra. Para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Ela compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Quantas pessoas saem de casas frustradas para trabalhar? Porque, na verdade, elas trabalham não com um propósito de vida. E aqui fica o meu alerta. Não é fácil você escolher fazer o que você gosta, mas é muito provável, e se esse for um objetivo de vida, que você lute para conquistá-lo. A gente precisa trabalhar para o nosso sustento, mas a gente precisa ter propósito naquilo que a gente faz. E tudo que você fizer, que você faça o seu melhor, que você dê o seu melhor. Portanto, ela é habilidosa dos serviços do lar e da família, ela é proativa nas tarefas de casa. Proatividade é algo que Provérbios sempre nos ensina, fazer antes de ser pedido. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade. Gente, olha o amor e o cuidado ao pobre. Estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva, suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para uso. O que significa isso? Planejamento. Ela sabe que o 13º vai chegar, ela pode usar esse dinheiro para pagar o IPVA ou o IPTU que também está chegando. Ela se preparou antes, então está vindo, é a formiga, que não é preguiçosa, que trabalha no verão para no inverno ter com o que comer. Está aqui, ela não se preocupa com a família quando neva, é isso que disse. Ela mesma faz as roupas que usa
e se veste de roupas de linhos coloridas, de linho, né, coloridas e vestidos de seda. E aqui nos últimos versículos diz: o encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor de Deus. Então você, independente de mulher ou homem, aqui o contexto bíblico é para mulher, mas eu quero dizer que isso aqui serve para nós homens também. A gente merece admiração quando a gente vive uma vida para Deus. E aí aqui finaliza dizendo: dê a ela, dê a essa mulher tudo que ela merece, adorne a sua vida com elogios. Aliás, fica aqui um desafio para a gente, né? Usar a nossa boca para elogiar, para abençoar. Será que a gente consegue fazer esse compromisso durante o mês de fevereiro inteiro, não amaldiçoar ninguém? Usar a nossa boca para abençoar? Será que você consegue? Se você consegue, se você quer fazer esse compromisso comigo, escreve aqui nos comentários. Tô com você, Diogo. Tamo junto. E por aí estaremos até que Jesus volte, né? Abençoo a sua vida. Quero que, com uns ensinamentos aqui da Bíblia, tantos ensinamentos que a Bíblia nos passou durante os 31 dias, que a gente possa aplicar no dia a dia. Peça a Deus para sondar o seu coração. Peça a Deus para sondar o seu coração. Iluminar a sua vida. Tamo junto. Conte sempre comigo. Valeu!